Então, na nossa aula 2, o nosso tema será as potências sensitivas. Então, dentro das potências sensitivas, ou seja, o modo como a alma opera por meio dos sentidos. Hoje nós vamos falar dos sentidos externos e internos, mas das potências apreensivas, como que a alma apreende o real por meio dos sentidos. Então, Santo Tomás e Aristóteles definem cinco sentidos externos e quatro sentidos internos. O que são esses sentidos externos? São os sentidos que nós já conhecemos, os cinco: o tato, paladar, olfato, audição e visão. São as formas como nós apreendemos a realidade. Nós não vamos aprofundar nos sentidos externos, porque eu acho que todo mundo já conhece bem essa doutrina dos sentidos internos, externos, no caso. Então, nós vamos aprofundar nos sentidos internos. Então, como que se dá o conhecimento sensível? Como se dá o conhecimento por meio dos sentidos? Se dá por meio da alteração do órgão correspondente à potência da alma. Então, cada potência sensitiva, no caso dos cinco sentidos, cada um corresponde a um órgão. E quando há o contato entre esse órgão e o objeto sensível, há uma alteração nesse órgão, correspondente a essa potência da alma. E essa alteração, ela se dá de duas formas. Ela se dá de forma espiritual e de forma natural. De forma natural, quando o sentido é afetado de forma física por aquilo que ele aprendeu. Por exemplo, quando você toca com o sentido do tato algo quente, essa alteração se dá de forma física, ou seja, você sentiu o calor no próprio sentido do tato. E alteração espiritual é alteração naquela potência da alma. É alteração na alma mesma que apreende essas formas. Então, quando a alma apreende essas formas do real, da realidade, nós chamamos de fantasmas, que são essas imagens que nós apreendemos da realidade. Então, a potência sensível, potência sensitiva, ela vai ser uma potência passiva, ou seja, ela é uma potência que apenas recebe. Só que os sentidos externos são sentidos particulares, ou seja, são sentidos próprios, como nós dizemos. Então, cada sentido desse diz respeito a algo específico da realidade, daquilo do objeto. Então, o tato, eu vou sentir que esse livro é duro. Com o paladar, vou sentir o gosto. Pelo ouvido, vou ter a audição, vou ouvir aquilo que está sendo dito, ou o som que aquele objeto está emitindo. Só que, como cada sentido próprio cuida de algo em particular, nós precisamos de um sentido que organize todos os outros, que organize essas imagens, que as unifique, que as torne como una. E esse sentido nós chamamos de sentido comum ou senso comum. Então, ele é chamado de núcleo da sensibilidade, porque ele está no centro da sensibilidade, está no centro da potência sensível. Então, ele é o primeiro dos sentidos internos. E, ao mesmo tempo, ele é o ponto de partida de todos os outros sentidos externos. Então, todos os sentidos externos têm como ponto de partida principal o sentido comum. Ele é a origem e também é o fim, a finalidade para a qual os outros sentidos apreendem. Então, todos os sentidos externos servem ao sentido comum, que é o sentido que vai fazer com que é, todas as coisas que são recebidas pelos órgãos se transformem em uma síntese. E tudo isso que é esses sensíveis próprios, que nós chamamos sensíveis próprios, que são aqueles que é o que é apreendido por cada órgão em particular, ao serem sintetizados pelo sentido comum, nós chamamos de sensíveis comuns,
que é o quê? A junção de tudo aquilo que é aprendido. Então, é no sentido comum que nós iremos apreender, por exemplo, algumas noções, como, por exemplo, a de figura, a de espaço, de volume, de tamanho. Isso é aprendido pelo sentido comum, que nós chamamos de sensíveis comuns. E ele também é chamado de como que fosse a consciência sensitiva, no sentido de que, por meio dele, claro, claro que aqui a gente fala de forma equívoca, né, de consciência, por ser o sentido em que nós sentimos que sentimos. É por meio dele que o animal sente que sente. Nós percebemos que sentimos. Nós percebemos as atividades dos nossos sentidos. E aí nós partimos para o segundo sentido interno, que é o sentido da potência imaginativa, chamada de imaginação ou fantasia. Então, o que que é a imaginação? A imaginação ela tem um papel de retenção e conservação. Ela é a potência que vai pegar aqueles sensíveis comuns que foram apreendidos pelo sentido comum e conservar eles. Então, é por meio dela que eles vão ser conservados. Então, ela é tanto o sentido comum como a imaginação, ela é comum aos homens e os animais. Então, vale a pena prestar um pouco atenção aqui, porque dos sentidos internos, o sentido comum e a imaginação são os únicos que são iguais nos homens e nos animais. Por isso que eu fiz aquele vídeo falando sobre aquela descoberta científica, né, que uma cientista brasileira fez lá nos Estados Unidos, que descobriu que um macaco possui a habilidade de imaginação, né, de imaginar objetos que não estão presentes. Só que isso já era ensinado na psicologia, na antropologia de Santo Tomás. Então, Santo Tomás vai dizer que a imaginação é o tesouro das formas recebidas. É onde o, os nossos sentidos vão armazenar as formas apreendidas dos objetos, das coisas. Então, é na imaginação que acontece a formação das imagens ou dos fantasmas. Essas imagens, esses fantasmas, né, que diz em relação a quando se chama a imaginação de fantasia, são importantes para a operação do intelecto. Importante não, são necessários para a operação do intelecto. Então, o ato de inteligir, ele parte primeiramente dos sentidos. Então, é a imaginação que vai reter, que vai conservar essas imagens para que o intelecto possa operar por meio dessas imagens. E aqui, é, a imaginação vai reter as imagens e o intelecto vai, a partir dessas imagens particulares dos objetos, ele vai, a partir do seu ato de compor e dividir, é, chegar à apreensão daquilo que é universal, né? Então, os sentidos apreendem o particular e o intelecto apreende aquilo que é universal. Mas primeiro ele precisa é, partir do particular para compreender, para apreender o universal. Ou seja, precisa partir daquilo que é aprendido pelos sentidos para chegar e, através do ato de inteligir, chegar à apreensão daquilo que é universal. E também, essas imagens conservadas na imaginação são bases para as paixões. Então, as paixões da alma, elas como que agem sobre as imagens. Então, para se haver as paixões, precisa-se haver a apreensão, né, das formas das imagens por meio dos outros sentidos externos e sintetizados pelo sentido comum. E nós entramos no terceiro sentido interno. Não, aqui, perdão, que vamos fazer uma diferenciar a imaginação do intelecto. Eu separei isso aqui no meio para a gente entender um pouco como que os animais são capazes de ter a imaginação
no mesmo nível em que o ser humano possui a imaginação. Claro que isso vai depender também dos sentidos. Por quê? Alguns animais possuem um sentido de forma mais perfeita do que outros. E alguns, por exemplo, no caso do macaco, ele é o que mais se assemelha ao ser humano nessa junção dos sentidos. Porque o macaco, ele tem é, os cinco sentidos mais bem distribuídos do que nos outros animais. Então, alguns animais a gente vai ver, por exemplo, no caso das cobras, né, que são cegas e que sentem por meio da língua, por meio do paladar. Então, elas como que sentem o cheiro, que sentem a presença do objeto ali por meio de um sentido específico e elas não possuem outro sentido, por exemplo, o sentido da visão. Então, ela possui um sentido de forma mais perfeita do que outro. O ser humano não. Ele possui os cinco sentidos de forma iguais. Apesar que em um ser humano ou outro, dependendo de alguma deficiência natural, alguns podem ter um sentido mais desenvolvido do que outro. No caso, a gente vê algumas pessoas enxergam melhor do que outras, mas por causa de uma deficiência e não por causa da natureza do ser humano. Então, a imaginação, ela vai trabalhar com aquilo que é corpóreo e singular. Já o intelecto, ele trabalha com o imaterial e universal. Então, tudo aquilo que é corpóreo e singular, os animais são capazes de apreender na imaginação, são capazes de imaginar. A imaginação, ela move o intelecto, ela não é o intelecto. Então, um animal que possui imaginação, ele não possui inteligência. Porque a imaginação é apenas algo que move o intelecto, ou seja, por meio do quê? Das imagens que são apreendidas pelos sentidos internos e passam pelo sentido comum. E a imaginação está ligada a um órgão. Já o intelecto, que é movido pela imaginação, não necessita de órgão. Então, o intelecto, quando a gente for falar das potências intelectivas, nós veremos que o intelecto ele não necessita de um órgão e que é necessário, não só necessita, mas também é necessário que ele não necessite de um órgão para ele realizar as suas operações. Então, essa é a diferença. Os animais possuem imaginação, mas não possuem inteligência, porque a inteligência está ligada ao intelecto. Então, é, terceiro sentido interno é o sentido que nós chamamos de cogitativa. O que é a cogitativa? O sentido comum, ele apreende as formas das coisas. Apreende as formas das coisas e a imaginação transforma aquilo em imagens. Só que a cogitativa, ela é o sentido responsável por apreender as espécies intencionais. O que são as espécies intencionais? Os animais, e o ser humano também participa disso, são capazes de apreender aquilo que é nocivo e aquilo que é bom. Bom no sentido daquilo que é útil, agradável. Então, um animal, ao perceber a presença de, por exemplo, uma ovelha, ao perceber a presença do lobo, ela compreende que o lobo é algo nocivo a ela, então ela se afasta. Isso nós, seres humanos, é, nós seres humanos realizamos por meio da potência cogitativa. Já os animais, nós não chamamos de cogitativa, nós chamamos de estimativa. Por quê? Nos animais, essa apreensão das espécies intencionais, ou seja, da intenção das coisas, acontece por instinto. Só que no homem acontece de forma diferente. No ser humano, se tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat. O ser humano, ele chega a essas espécies intencionais por meio de certa comparação. Por isso que no homem, essa cogitativa é chamada de razão particular ou intelecto passivo. Claro que de forma, como Santo Tomás diz, de forma equívoca, não que seja razão como no intelecto. Por quê? De certa forma, a cogitativa no homem, ela como que é, está ligada, ou seja, ela participa do intelecto. Então, ela participa do ato do intelecto. Por isso que no ser humano, essa capacidade do sentido interno é capaz de transcender
aquilo que é a capacidade dos animais, porque eles não possuem o intelecto. Então aqui ela como que participa do ato do intelecto. E outra distinção é que a cogitativa, essa capacidade do ser humano de, por meio do sentido interno, julgar as intenções das coisas, é, não é ainda o intelecto. Por quê? A cogitativa, ela vai como que julgar por meio das coisas particulares. Já o intelecto, por meio das coisas universais. Então, essa é a diferença da cogitativa. Então, essa capacidade cogitativa de julgar o que é nocivo e o que é agradável, o que é útil, ainda não é propriamente um ato da inteligência, um ato do intelecto. O quarto sentido. Ah, tá, sim. A diferença entre intelecto e cogitativa. Posso repetir, sim. Só voltar aqui. O intelecto, ele julga, ele apreende as espécies intencionais, ou seja, a intenção das coisas, as intenções. Só que ele apreende isso de forma particular, diferente do intelecto, que apreende isso de forma universal. Ou seja, a cogitativa, ela vai tratar, por exemplo, esse tripé é algo bom ou ruim. Então, eu vejo que não é algo nocivo para mim. Isso aqui é um objeto particular. O que é o objeto universal? É, por exemplo, a noção de bem. Aquilo que é bem para algo, o bem é, no caso, um universal, um conceito universal. Então, é sobre isso que o intelecto vai agir. Então, os animais, eles não possuem essa capacidade de, por exemplo, de refletir acerca do bem. O que é o bem de forma universal, mas sim o bem de forma particular, ou seja, daquele objeto que está sendo apreendido naquele exato momento. Deu para compreender, Diogo? Deu para responder a pergunta? Então, vamos lá. A memorativa ou memória, que é o quarto sentido interno. O que é a memória? Nós vimos que o sentido comum, ele vai apreender as formas que são, ele vai sintetizar essas formas que são apreendidas pelos sentidos internos, e isso essas formas transformadas em imagens ou fantasmas são guardados, armazenados, retidos pela imaginação. A cogitativa, ela, diferente do sentido comum, que apreende as formas das coisas, a cogitativa apreende as intenções, né, as espécies intencionais. E a memória é a parte dos sentidos internos que vai reter as intenções particulares. Ela vai fazer com as intenções particulares aquilo que a imaginação faz para com as formas particulares que são recebidas pelo sentido comum. Então, essas intenções particulares apreendidas pela cogitativa são armazenadas, retidas pela memória. Então, tanto os homens como os animais irracionais são capazes de reter as intenções particulares. Por isso que um animal, por exemplo, quando ele toca uma cerca elétrica, ele se afasta. E ao ter contato novamente com essa cerca, ou seja, apreender novamente aquela cerca, ele vai, por meio da memória, entender que aquilo é algo nocivo. Então, ele não vai precisar experimentar novamente aquela sensação. Ele vai experimentar, mas numa forma de é, recordação. Então, a memória, ela versa sobre o conhecimento do pretérito, seja daquilo que eu
senti e armazenei. Só que eu só conheço o pretérito porque eu conheço o agora, por causa do presente. Então, a memória é trazer, ou seja, recordar o que esteve presente para que aquilo é, me seja útil no presente. Então, não é só recordar por recordar, mas recordar para que aquilo é, me venha aos sentidos, para que eu possa perceber e relembrar, né, recordar as intenções das coisas. Então, recordar o que esteve presente, ou seja, tudo aquilo que é pretérito um dia foi presente. Então, por meio da memória, nós sentimos o passado, ou seja, nós sentimos aquilo novamente por meio do ato da memória. Então, nós não precisamos mais sentir por meio dos sentidos externos, aprender novamente. Nós sentimos pela memória. Ou seja, aquela experiência sensível é recordada. Nos outros sentidos comuns, há um movimento, os movimentos centrípetos. Já na memória, há o movimento centrífugo. Ou seja, nos outros sentidos, nós partimos do objeto para a alma. Ou seja, os outros sentidos apreendem de fora para dentro. Já a memória é um ato interior, em que é, a apreensão parte, o movimento parte da alma para o objeto. Ou seja, por meio de um movimento interior para o exterior. Eu recordo a nocividade daquilo e me afasto daquele objeto, por meio de algo que está na alma, está retido na alma. Só que os animais, tudo isso nós falamos até agora, sobre a memória, o ser humano e os animais são é, capazes, são iguais, idênticos nessa capacidade. Só que o que diferencia o ser humano dos animais, dos outros animais, é que os animais, eles recordam por recordar para a utilidade daquilo que é presente, do presente. Ou seja, isso acontece de forma instintiva, por por instinto natural. Então, o, o animal, ele só vai recordar, por exemplo, que algo é nocivo quando ele estiver diante daquilo. Então, de forma instintiva, ele se recorda que aquilo é nocivo e se afasta. Já o ser humano, ele possui, anexa à memória, uma outra capacidade, que é a capacidade de reminiscência. O que é a capacidade de reminiscência? É, um recordar ativo. Então, como eu falei, esse recordar nos outros animais, ele é passivo, acontece por instinto. Já no ser humano, não. O ser humano possui tanto a capacidade de memória instintiva como de memória intencional. Por isso que é chamada também a reminiscência de ratio praeteriti, ou seja, razão pretérita, razão do pretérito. É aquilo que versa sobre o pretérito, sobre a relação dessas imagens. Então, o ser humano, ele é capaz de recordar por intenção própria, não somente recordar por recordar de forma instintiva. Então, o ser humano, ele possui a capacidade de querer recordar. Por exemplo, nós estamos aqui e nós começamos a pensar algo, recordar sobre algo e nós vamos fazendo como que um exercício na memória para ir memorizando imagens que não estão presentes aqui agora. Então, nós versamos sobre o pretérito, sobre o passado, e nós também somos capazes de realizar a relação de imagens, a relação das imagens. Nós somos capazes de relacionar essas imagens que nós procuramos lá na memória, ou seja, nós somos capazes de ir lá no fundo da memória
procurar por algo e relacionar aquilo com outro. Somos capazes de relacionar o passado, o pretérito, com o presente, para agir sobre o presente. No homem, se dá a reminiscência porque o homem possui inteligência, possui intelecto. Então, a inteligência no homem, ela como que ilumina a memória. E essa iluminação da inteligência no ato da memória é o ato da reminiscência, que é recordar de forma intencional e de relacionar essas imagens. Santo Tomás vai dizer que nessa ratio praeterite do homem, nesse ato da reminiscência, é onde se dá o início da arte, ou seja, da arte que está ligada ao fazer e da ciência que está ligada ao que é. Então, o primeiro passo, primeiro ato da ciência e da arte se inicia nesse ato de reminiscência, ou seja, no recordar. Recordar as experiências sensíveis, as experiências que eu vivi por meio dos sentidos. Então, viu que até agora, tirando a reminiscência e a cogitativa, né, o ser humano e os animais, por enquanto, estão em quase que pé de igualdade, diferenciando o ser humano aqui dos animais somente por causa da reminiscência, que recebe certa iluminação da inteligência, e a cogitativa também, que no ser humano é capaz de dar o juízo sobre as coisas particulares que nos animais não conseguem. Isso acontece só por instinto. Então, os animais, na capacidade sensitiva dos sentidos externos, possuem a mesma capacidade nos sentidos internos, tanto o sentido comum como a imaginação, são iguais, idênticos ao ser humano, e somente na apreensão das formas intencionais, das espécies intencionais, que o ser humano se diferencia um pouco dos animais. Então, quando nós estudarmos sobre as paixões, sobre os apetites também, nós veremos que a psicologia moderna, isso é algo que o Echevarria trata aqui no Apraxis da Psicologia, e seus níveis epistemológicos, segundo Santo Tomás de Aquino, de que muita corrente psicologia moderna trata o ser humano como se ele fosse apenas isso, do ponto de vista das suas capacidades biológicas, fisiológicas e sensitivas, e também neurológicas, né? Então, parte apenas disso para analisar o ser humano e esquece a dimensão espiritual do ser humano, da razão, do intelecto, ou seja, como que animaliza o ser humano. Não é esse o termo que usa o Echevarria, mas outros autores utilizam esse termo. Inclusive, um livro que eu tenho aqui, a Abolição do Homem, do Lewis, ele fala bastante sobre isso. Então, tratam o ser humano como se fosse apenas isso, é, os sentidos, como se fosse apenas as suas pulsões, suas paixões. Né? Quando a gente for falar das paixões, a gente vai ver melhor isso. Então, vamos ver como que o ser humano ele acaba sendo reduzido a uma categoria inferior à qual ele pertence. Então, o ser humano está muito além daquilo que os animais são capazes. Então, por enquanto aqui, o ser humano é capaz de realizar as mesmas atividades que os animais, mas de agora para frente, quando a gente tratar das potências intelectivas, apetitivas, não das inferiores, mas das superiores, nós veremos o quão superior é o homem em relação aos animais. Então, a nossa aula de hoje era isso, sobre os sentidos